Olá, eu sou a Renata Leite e este é mais um Isto é Sua História. Eu estou aqui com a doutora Miriam Carvalho Salem, do escritório Carvalho Salem, e com a Ellen Ribeiro, contadora no escritório Arte Conte. Prazer, Miriam, prazer, Ellen, muito bem-vindas. Obrigada, Renata. O prazer é nosso de estar aqui. Agradeço o convite em meu nome, em nome da Carvalho Salem Advocacia, da Arte Conte, de onde vem a Ellen Ribeiro, né? E assim, para nós é uma satisfação passar informações confiáveis através de um veículo que tem credibilidade, como é Isto É. Muito obrigada. E para dar início aqui à nossa conversa, né, e a gente falar da importância do trabalho de vocês, antes eu gostaria que você, Miriam, você, Ellen, me contasse um pouco da história de vocês, assim, o básico mesmo, de onde vocês vieram, um pouco da trajetória, família, esses detalhes, assim, para situar também quem está assistindo a gente em casa. Ellen quer se apresentar primeiro? Vamos lá. Bom, gente, eu sou a Ellen, sou contadora, já com quase 20 anos aí de experiência. Comecei cedo, aos 16 anos já comecei na área contábil, trabalhando em escritórios de contabilidade. E aos 20 anos eu já comecei a empreender, já tive meu primeiro cliente e a história da Arte Conte já começou ali. Esse ano vamos fazer 20 anos já de empresa e ao longo dos 20 anos a gente veio se aperfeiçoando, trabalhando, inovando, né? E agora, recentemente também, trabalhando muito com as empresas de holding patrimonial. Então, é por isso que eu estou aqui junto com a doutora Miriam para falar um pouquinho sobre esse tema que está tão relevante hoje no mercado. Muito obrigada, Ellen. E você, Miriam? Me conta um pouco sobre a sua vida. Olha, veja bem, estar aqui num programa que se chama Sua História, né? É interessante que venha calhar, porque a minha história vai ajudar a escrever e melhorar a história de muitas famílias, eu acredito nisso, né? Eu, assim, optei pelo direito por uma forma, assim, muito inusitada. Eu acredito que eu nasci advogada, só fui descobrir isso 10 anos depois, por volta dos 10 anos, eu estava numa sala de aula e saímos para o recreio. Enquanto isso, alguém pegou um caderno de alguém, né? E quando nós voltamos para a sala de aula, estava ali aquele burburinho, a professora falando que tinham pego um caderno e que isso era muito feio, quem pegou deveria devolver. E alguém falou, foi a Sabrina. E aí a Sabrina tomou um susto, tá? Ela sentava ao meu lado e ela foi lá na frente e começou a chorar, chorar, chorar copiosamente. Eu sabia que não era ela, porque se subiu durante o recreio, eu estava com ela. Mas ela não se defendia, ela não falava nada. Então, eu tinha aquele ímpeto dentro de mim de falar. Mas ali, no alto dos meus 10 anos, eu comecei a chorar somente. Mas eu chorava muito, copiosamente, assim, as lágrimas escorriam. E a professora falou assim, Miriam, por que você está chorando, né? Acho que ela falou, puta, encontrei a ladra, né? Mas eu falei assim, não, professor, eu estou chorando, é porque não foi a Sabrina. Ela estava comigo, nós fomos comprar bala lá no bar do não sei quem e tal. Expliquei onde a gente estava e ela ficou o tempo todo comigo, então não foi ela. Daí a professora aproveitou, né, aquela situação e falou assim, olha, muito bonito você se preocupar com a dor do outro. Isso parece comum, mas a dor do outro é muito comum hoje para mim na minha profissão. E ali eu sabia que eu queria trabalhar com a justiça, fazer justiça, se possível, né, como todo mundo gosta, fazer com as próprias mãos. Mas eu tinha 10, né, 5 anos depois eu já trabalhava no escritório de advocacia como recepcionista e eu adorava ler aqueles processos. Então, hoje para mim, levar a justiça, e não é só levar a justiça, levar o bem-estar, levar a união, levar a paz das famílias. Gente, fazer economia tributária é maravilhoso, mas você viver em paz não tem preço. Né? Então, para mim, é uma grande satisfação. Eu não teria outra profissão e não trabalharia em outro ramo. Poxa, muito bacana, inclusive, né? Despertar essa coisa da harmonia nas famílias, né? Que eu acredito que seja algo importantíssimo Com e que certeza. deve dar um trabalho danado para vocês duas, né? Sim. Inclusive, o que despertou a trabalhar com a área da família.
Olha, se você vai fazer as pessoas viverem bem, né? Se você não vive bem na sua casa, na sua família, você não vive bem na sociedade. Claro que a gente não descobre isso assim da noite para o dia, né? Eu tenho uma jornada aí de 30 anos. Eu só conto isso quando estou falando do meu trabalho, tá, gente? Esquece essa parte. Mas, enfim, é uma coisa que você vai descobrindo todos os dias. E hoje, se eu for trabalhar com outro cliente, eu vou descobrir novamente. Então, assim, a gente está falando de planejamento patrimonial. A lei já fala para quem você tem que deixar, que 50% não pode, que o outro é dos filhos, enfim, tem ali a lei. Mas, por exemplo, quando você faz um testamento, né, sempre que tem alguém preferido, também do outro lado tem alguém preterido. Isso deve dar, inclusive, muito trabalho, É, né? até porque depois do testamento feito, né, a pessoa já se foi, quando é aberto o testamento, eu como testamenteira de várias famílias, né, sei como isso acontece. E aí é uma alta carga de litigiosidade. A pessoa pode impugnar, como temos aí exemplos na mídia aí de pessoas famosas, como do Gugu, etc., né, com todo respeito ao profissional que fez. Mas vamos lá, falar do que eu faço, né, pelos meus clientes. Então, assim, recentemente eu fiz um testamento e aquele pai deixou um bem maior, uma percentagem maior para uma filha, né? Eu falei, você não quer explicar para o seu filho por que você está fazendo isso? Ele falou, olha, eu estou fazendo isso porque o meu filho já pegou uma parte da empresa, etc, tal. E falou, eu falei, escuta, o senhor não está fazendo isso por falta de amor, né? O senhor ama os dois filhos iguais? Sim. Daí nós fizemos constar no testamento público. Pai fulano, tal, né, deixa a mensagem para o seu filho, que não é um ato de desamor, mas sim um ato de igualdade, porque ele já recebeu. Enfim, assim, a justificativa, só isso, não vai ficar a pessoa, por que que eu fui preterido? Por que não para mim? Né? Então, isso já ajuda muito esse testamento amanhã a não ser impugnado. E isso nós filmamos. E a pessoa assiste, é entregue, no dia que nós concluímos o trabalho, é entregue esse pendrive juntamente com o testamento. E depois a gente pega esse pendrive e entrega, tem ali a data que a gente fala, apresenta a pessoa. E eu acho que isso diminui muito a carga da mágoa, do mal-estar, e você começa a ter, assim, uma boa lembrança, porque das últimas palavras que você ouviu do pai ou da mãe ou de quem fez o testamento não é por falta de amor. Eu te amo, mas o bem, ouvi por bem deixar para outra pessoa. Ah, claro. E uma pergunta também, assim, nesses 30 anos, né, como advogada, de onde veio a ideia de filmar? Até mesmo para trazer esse conforto, né, para trazer essa harmonia e trabalhar isso. Eu acredito que eu nunca tenha ouvido falar dessa estratégia, né? Eu não sei se é assim que você chama, né? Estratégia, uma metodologia, para poder falar para os entes que tal bem vai para tal pessoa por isso, isso e isso, e trazer uma calmaria, uma paz ali, enfim, e trazer o conceito de planejamento sucessório, né? Da melhor forma possível. Sim. Olha, na verdade, para ser muito sincera, a ideia saiu de filme. Né, que a gente sempre vê leitura de testamento nos filmes, e alguns filmes aí deixam aquela gravação explicando, né, tal, coisas. Só que ali não é exatamente a ideia. Eu só peguei a ideia da filmagem, para quê? Para que aquilo fosse visto que é uma coisa autêntica. Né, que a pessoa realmente queria aquilo, porque uma preocupação dos juízes, dos promotores, né, quando você abre um testamento judicialmente, tem que ser aberto, né, então eles querem às vezes ouvir aquelas testemunhas, né, então eu tive assim esse insight de filmar um testamento que eu fiz 12 horas antes da morte da pessoa. 12 Né? horas? 12 horas antes da morte. Ele já estava num caso de câncer terminal, mas ele queria aquilo, ele tinha filhos anterior a esse casamento, que foram criados até pela esposa atual dele, né? E ele queria que os filhos tivessem sempre uma casa para voltar. Então, se deixasse com os filhos, eles iam querer vender a casa. Então, ele quis que essa casa ficasse com a esposa, que acolheu os filhos dele, que eles sempre teriam ali onde voltar. Então, apresentar um testamento 12 horas antes da pessoa falecer, eu falei, não, vai ficar muito suspeito, vamos gravar?
Aí gravamos, não só ele falando o que ele realmente queria, como toda a leitura que eu fiz do testamento, que é por lei obrigatório, e também as testemunhas presentes ali naquele ato. E essa gravação não foi necessária, os filhos concordaram que ficasse com ela e tal. Mas em outros casos foi a gravação que acalmou os ânimos. Então a gente tomou isso como uma metodologia mesmo, né? Vai fazendo um testamento, é um testamento particular, a gente grava. Até a Tabelian, semana retrasada, perguntou para mim, doutora, mas é para colocar isso mesmo? Eu falei, exatamente assim, que não é uma questão de desamor, é só uma questão de igualdade, porque o filho já recebeu uma parte anteriormente, entendeu? Então, assim, eu nunca vi em outro escritório, mas para nós funciona muito bem. Quer falar alguma coisa, Ellen? Sim, isso é interessante porque eu tô com um caso, por exemplo, dentro do escritório, que agora nós temos que levantar balanço, né, de apuração de haveres, né, por conta de um falecimento de um CEO de uma empresa que não fez a distribuição das cotas adequadamente, né, e agora, infelizmente, está numa briga com esposa, filhos, enteados. O desejo dele era mas ele veio a falecer e o desejo dele não está sendo cumprido. Então, assim, agora a batalha jurídica virou batalha contábil também, porque estamos tendo que provar contabilmente todos os bens que ele tem, porque ele tem uma holding patrimonial, né? As informações estão lá, mas tudo agora está dentro também da contabilidade, para você ver como une as duas funções, né, de uma forma muito clara, né? E se a gente for falar, por exemplo, sobre holding, o que é holding, na verdade? Holding é participação, é você ter direito, né, sobre alguma coisa. E onde envolve isso na contabilidade? Onde envolve isso tributariamente? Em tudo. Por quê? Porque cada bem, cada destino que você dá para aquele bem tem uma natureza fiscal diferente. Então, depende muito do que você quer fazer. Então, quando nós entramos, eu e a doutora, dentro de uma família, a gente entra na dor, na dificuldade, na preocupação e nos desejos que eles querem. E a partir daí, a gente começa a desmembrar e começar a desenhar. Olha, o que você quer fazer com esse bem? Aqui vai ter uma renda? Não, aqui não vai. Aqui vai ser uma construção, é um terreno. O que você vai fazer com cada patrimônio que você tem? Né? Por quê? Porque cada bem desse tem uma classificação fiscal diferente. Então, a gente estuda e oferece o quê? A melhor tributação. Né? Nunca, às vezes, é a menor, mas é a melhor, aquela que não vai dar riscos, para justamente essa operação toda que está sendo feita não venha por água abaixo. Né? Então, a parte jurídica e a parte contábil andam juntas. Ela começa na dor, né, doutora? Sim. Começa no entender ali aquele âmbito familiar, o que os mais velhos, né, os donos aqui, eles querem daquilo, e aí depois a gente começa a desmembrar, item por item, para fazer exatamente o que é melhor dentro da legislação, dentro da tributação. E aí, muitas pessoas, né, acabam me procurando e falam, poxa, mas eu acho muito complexo abrir uma holding, uma empresa. E não é, Renata. Hoje, você abrir uma empresa, ela é totalmente factível, é fácil e é abrir como qualquer outra empresa. A diferença vai na consultoria que você tem para poder alinhar todos esses passos. Que bacana, é interessante vocês pontuarem isso, né? Dessa questão familiar e da questão também tributária ali, contábil, que, enfim, acaba virando uma coisa só, né? Sim. E perguntar para vocês também, como o planejamento sucessório, ele pode impactar na vida das famílias e para quem ele é, assim? Quem é o perfil que tem que pensar, a partir de quando, inclusive, as pessoas podem e devem pensar e procurar vocês? Na verdade, o planejamento sucessório é para todo mundo, para qualquer pessoa. Será que eu vou estar viva amanhã? E se eu não tiver, vai para quem? Né? Às vezes a pessoa nem sabe isso, mas é bom sempre a pessoa pensar nisso. Por quê? Não tem dia, a gente não sabe, né, quem vai primeiro, quem vai depois. Uma coisa assim interessante, as que mais pensam são as pessoas mais idosas, porque pela ordem da vida, assim, vão primeiro, vamos dizer, né? Você tem pais lá de 80, 80 e poucos anos, pela ordem da vida vão primeiro que os filhos de 40, de 30, tal, né? Mas nem sempre acontece assim.
né? Então, se os pais estão nessa idade, devem procurar urgente um planejamento sucessório com um profissional especializado, né? Realmente, que às vezes oferecem muita coisa, mas não tem esses detalhes que a Ellen acabou de falar, essa classificação fiscal. E aí o lado família, né? Assim, é multidisciplinar fazer uma holding familiar, porque nós precisamos de um advogado familiarista, precisamos de um advogado tributarista, precisamos de um advogado de direito de família, né, e sucessões, entendeu? Um advogado societário, né, porque muitas vezes o bem maior da família é uma empresa. Então, como fazer, né, para quem é que vai ficar tomando conta dessa empresa? Você é o empresário, até hoje funcionou tudo muito bem, mas os seus filhos não quiseram entrar na sucessão, eles quiseram só ser herdeiros. Um é médico, apaixonado pela cardiologia, um cirurgião, o outro é pintor, vive em Paris fazendo cursos, né? E você vai para quem deixar essa empresa? Então aí entra uma parte muito interessante, que é a governança, que nós atuamos nisso. Você vai ter ali um administrador, um governante, vamos dizer assim, que vai dar continuidade a essa empresa, tá? Então o dinheiro da família vai continuar rendendo, tá? E quiçá aumentar. A Ellen sabe bem disso, né, Ellen? Que Exatamente. acontece lá nas empresas familiares, né? Porque muitas das vezes o próprio herdeiro, ele assume um posto dentro de uma empresa que ele não tem capacidade de dar continuidade, porque não é o know-how dele. Então, a holding de participação, a holding patrimonial, ela permite o quê? Ela permite que você abra isso de uma forma mais profissional. Então, você pode dar abertura, por exemplo, para um terceiro entrar para trabalhar a gestão e a governança, mas não perder o foco de que o herdeiro tem ali, como é que eu posso explicar? O direito aos dividendos, isso, né? o Ele vai direito receber dele tudo para poder ali. receber, mesmo que ele não esteja ali frente a frente do negócio. E isso impacta financeiramente, economicamente e fiscalmente. Hoje a gente está falando de uma carga tributária alta. Nós temos uma carga tributária alta no país e ela vai aumentar. Tá? Então, por isso que a gente está falando que o ano da sucessão familiar é esse ano, é 2024. Né? A gente está falando de 4% em São Paulo, no estado de São Paulo, e vai aumentar para 8%. Nós estamos falando de 100% de aumento de uma carga tributária. Né? E depois, nós estamos falando agora de uma carga tributária que vai ser cumulativa, podendo chegar a 30% sobre uma doação. Então, qualquer bem que a gente venha fazer uma movimentação, ou dinheiro, ou qualquer patrimônio que você tenha, você pode pagar daqui para frente 30% de imposto. Então, o que nós estamos chamando a atenção agora da sociedade, dos empresários, é que agora é o momento de você ajustar o seu patrimônio, ajustar a sua empresa, e fazer, de fato, aquilo que é necessário para esse momento onde ainda não foi instituído as alíquotas maiores da carga tributária. E como é esse processo para abrir a holding patrimonial? O processo começa na parte bem humana, vamos dizer assim. Nós vamos conhecer a família, né? Saber sobre esse filho médico que nós usamos aqui, né? No exemplo, o filho pintor, ou o filho que está ali dentro e trabalha, ou o filho que não trabalha. Então, nós vamos ouvir quem? Quem fez o patrimônio, quem construiu. Nós vamos ouvir o patriarca e a matriarca, né? E como ele gostaria que fosse, que continuasse essa empresa, o que ele quer fazer. Então, aí tem os detalhes da família, porque tem aquele filho, de repente, que é um filho pródigo, que tudo que aparecer na mão dele, ele vai gastar, entendeu? Ele vai estar em 1000 baladas, em 1000 viagens, mas ele não vai dar continuidade. Então, o ideal é que ele receba os dividendos dele somente, né? Então, feito isso, ouvindo a história, melhor do que os pais, né, para falar não tem, ouvindo a história deles, daí eu faço o quê? Ellen, vem cá, o que nós vamos fazer aqui? Como que nós vamos dividir? Então, aí a gente consegue ali ir montando o mapa, por isso que a gente fala que é assim, personalíssimo. Cada família Exato. tem a sua história e cada família tem a sua holding ou a sua não holding, porque tem outras formas, né, de nós fazermos, mas como está muito popular o termo holding familiar, né, mas nós temos aí a doação, a partilha em vida, o testamento, começa desde lá do contrato de namoro, do pacto antinupcial, que regime você vai casar, que direitos ela vai ter ou ele vai ter, e o meu filho, o meu enteado, né? Então, tudo isso a gente ali faz o mapa da família,
Primeiro, para não gerar conflito, evitando conflito ao máximo. E depois, se nós não queremos conflito entre nós, também não queremos com o fisco, né? Com Porque certeza. aí vai refletir para todo mundo. Então, assim, é um trabalho simples? É, para o especialista é. Né? Agora, Olha, não pareceu ser tão simples, não. pois é, assim, para quem está há 30 anos falando com famílias e para quem está há 20 anos cuidando de empresas familiares e governança, então a gente conseguiu aqui fazer um casamento aqui, né, Pois Ellen? é. Para oferecer o melhor para os nossos clientes. Mas tem essa questão também, né, de entrar na casa das pessoas e de fato conhecer as pessoas, né? Eu acredito que cada uma tem as suas particularidades ali e não sei, vocês não quebram a cabeça para chegar num acordo? Muito, muito. Posso te dar N exemplos aqui de pais realmente preocupado com os filhos, preocupado com os netos, né? Hoje a gente recebe uma gama bastante hoje de pessoas mais novas procurando proteger o patrimônio, né? Então, como tudo está muito em ascensão, as notícias, a informação está muito assídua para todos nós, então pessoas muito novas hoje já não estão esperando chegar aos 80 para poder fazer. Eles estão já aqui, ó, nos 30, nos 40, já estão preocupados em Já estão proteger o procurando. patrimônio, né? Para que os filhos dele hoje, que têm 7, 8, 10 anos, possam ter isso já protegido. Então, assim, cada vez mais está tendo essa procura, né, por pessoas de qualquer idade, porque elas estão pensando hoje em quê? Economia de impostos e proteger o patrimônio. Esses são os 2 pontos. E na fala anterior, a gente estava falando muito sobre o imposto estadual, só que tem um imposto federal. Então, vale aqui ressaltar que quem tem, por exemplo, uma renda de aluguel, hoje na pessoa física, está pagando quase 27.000%. Numa pessoa jurídica, uma holding patrimonial, vai pagar até 14,33%. Então, é uma diferença grande que, mesmo investindo numa abertura de empresa, mesmo investindo num contador, num advogado, vale a pena, porque a longo prazo isso se paga tranquilamente. Tá? Isso é a experiência própria do nosso dia a dia aqui. Sim, com certeza. Tem pessoas aí, como a Ellen disse, de 30, 40 anos nos procurando. E o que ocorre com isso, né? Infelizmente, o número de divórcios é altíssimo, né? Uhum. Divórcios falando não só de pessoas casadas, como também de união estável, né? Porque às vezes você vive, falava, nossa, mas o casamento antigamente era tão bonito. Era tão bonito, mas também havia muito sofrimento por trás, né? Então, hoje em dia, as pessoas, né, descobrem os seus direitos, descobrem que pode, enfim, resolveu que aquilo não é mais o ideal para ela. E aí o patrimônio, como que fica? E o filho, como que fica? Então, na holding familiar, primeiro eu gostaria, antes de entrar nisso, falar do patriarca. Veja se você, pai, se você, mãe, que construiu um patrimônio, não te dá aquele friozinho na barriga, e quando o meu companheiro for, e quando a minha companheira for, tudo que eu tenho hoje eu só terei a metade, né? Aquela outra metade vai ficar em poder dos filhos. E os filhos, será que eles vão concordar em ficar com esses bens alugados? No começo do ano tiramos, pagamos os impostos e ficamos vivendo dessa renda, né? Então, muitas vezes acontece que não. E para mim, que penso muito nas pessoas, eu acho que é uma das grandes vantagens da holding, sem falar do financeiro, é você continuar tendo a gerência do seu patrimônio até falecer patriarca e matriarca. O cônjuge sobrevivente vai ficar no domínio total das cotas da holding. E isso, os filhos herdeiros, seus filhos queridos que vocês querem ver unidos, eles estarão seguros, entretanto, sem determinar o que você vai fazer com o seu patrimônio. Então, o pai ou a mãe que ficar vai ter o domínio total desses bens da holding, do dinheiro, você vai ter. Isso por documentos assinados. Falar, vou impugnar. Não tem impugnação. Ali você tem uma cota dentro da holding que te dá totais poderes para isso. Tá? E aí, imagine a seguinte situação. Faleceu um dos dois, você já está ali
Ou não faleceu, tá os dois ali, mas falece quem? O seu filho. Não é esperado, né? Pai nunca acha que ele sempre vai primeiro e vai deixar os filhos. Mas faleceu o seu filho com um netinho lindo que você ama, com 4 aninhos de idade. Ele não tem poderes, ele não tem idade para administrar as cotas que você doou para o seu filho. E por uma infelicidade, a mãe dessa criança não tem lá toda aquela afetividade, aquela assertividade com a família. Então, você teria aí uma pessoa estranha dentro da empresa, né? Contendo cotas ali, ou administrando as cotas do filho. Então, nesse caso, eu vou dar uma ótima notícia para quem já teve essa preocupação. Quando você doa as cotas para o seu filho, que tem o netinho, você doa com uma cláusula chamada cláusula de reversão. Lá já vai ficar constando, se o meu filho falecer antes de mim, essas cotas voltam para mim, faz a reversão, voltam para mim. E eu dou para quem eu quiser. Posso até deixar um testamento para o meu neto, etc., mas eu vou administrar até o meu neto atingir a maioridade. Então, você não terá, talvez, uma pessoa que não tenha tanta afinidade, de repente pode até ter, mas a pessoa não quer uma administração que não é aquela que já vem vindo, né? Então, essas cotas reverte, mas o neto atingiu a maioridade, não vai ter prejuízo nenhum e ele vai herdar essas cotas. Quer ver? Outra coisa importante, fala assim, gente, eu só tenho um filho, para que eu preciso de um planejamento? Eu não quero mais ter filho, não vou mais ter filho, não tem essa possibilidade. Tudo vai ser do meu filho, tá? Eu acho que até um pensamento muito todo comum. mundo, exatamente, Exato. todo mundo tem, né? Porque você olha assim e você fala, pô, só tenho um filho, né? De fato, tudo vai para ele automaticamente. Para que eu vou me preocupar com planejamento sucessório, né? Mas Já vou te dizer para que você vai se preocupar. Quantos anos tem o filho? Então, se esse filho for menor de idade, vamos aí imaginar que ele tenha 10 anos, né? E você acumulou ali um patrimônio, não muito grande, 20 milhões de reais, tá? Aí o seu filho, com 10 anos de idade, vai ter 20 milhões. E quem é que vai administrar esse dinheiro? A sua ex. Ou o seu ex, né? Que se vocês se entendessem bem, vocês estariam juntos, né? Se você é divorciado, né? Ou é viúvo, entendeu? Quem é que vai representar essa criança se eu vier a falecer? Então, existe no Código Civil a possibilidade de você determinar qual é a pessoa que vai gerir esses bens até a maioridade do seu filho. Entendeu? Então, questões assim, que as pessoas na vida comum assim não pensariam, tá? Mas a gente, por muitas horas, por muito estudo, por muito pós-graduação, por um mestranda na área que sou, entendeu? Estamos aí continuamente pensando numa forma de solucionar os problemas das famílias na sucessão. Um detalhe importante, a gente fala muito cotas, né, divisão de cotas, e eu acho importante ressaltar o que são cotas, né? As cotas, na verdade, ela é um patrimônio, ela é um bem, né? Se a gente parar para pensar um pouquinho, quando você compra um carro, você tem um bem, e aí você obrigatoriamente tem que declarar no seu imposto de renda que você comprou aquele bem. Então, quando você abre uma empresa e você tem as cotas daquela empresa, é como se você tivesse um carro e uma casa. Ela tem um valor de um bem. E isso também vai na sua declaração de imposto de renda. Então, não significa que quando você abre uma empresa, né, você tira tudo da pessoa física e você fica isento, por exemplo, de declarar isto via imposto de renda para a Receita Federal. Não, você só muda a forma de informar. Isso é muito importante. Por quê? Porque eu pego muitos casos onde as pessoas acham que transferiu tudo para a empresa, ela está isenta perante a Receita Federal, né? Então eu não tenho mais nada. Quem tem é a minha empresa? Não. Na verdade, a gente muda a forma. Então você já não tem mais um carro de 100 mil, mas você tem as cotas de uma empresa que tem 100 mil
que adquirir um carro. Então, você muda somente a forma de você informar isso para a Receita Federal. Então, isso é muito importante porque tem muito erro e problemas, né, por conta disso. Então, assim, você vê que é uma sucessão de coisas, né? Uma coisa leva a outra e você vai substituindo a forma como você se expõe fiscalmente. Antes numa pessoa física, agora numa pessoa jurídica. Mas tudo vinculado. Bom, acho que vocês nortearam muito bem, assim, essa questão do porquê o planejamento, né, sucessório, o porquê abrir uma holding. E aí eu queria perguntar para vocês também algum detalhe importante, marcante nessa trajetória de vocês durante, né, esses anos aí trabalhando com as famílias, a questão da tributação, a questão também judiciária. Se teve algum caso que chamou a atenção, ou até mesmo algum ponto que vocês queiram ressaltar para o público. Olha, no âmbito contábil, o que eu chamo a atenção, que é bastante importante, quando você tem uma holding de patrimônio, você pode administrar os seus próprios bens, ou você pode administrar bens de terceiros. Por exemplo, você sabia que o seu patrimônio você pode declarar como estoque? Como assim? Pois é, estoque de mercadoria. Pois é, você conversa, você não imagina, mas sim, existe uma tributação diferenciada para isto. Então, hoje, existem muitos empresários que têm por costumes investir em imóveis para vender. Então, é um estoque de mercadoria. Existe uma tributação específica para isso. Agora, muitas holdings de patrimônio, elas querem proteção. Ou seja, então, ela não vai vender aquele patrimônio, mas ela quer proteger. Então, existe uma natureza fiscal diferente. Então, assim, para cada situação, existem naturezas diferentes. E para cada uma delas, tem que ter um cuidado diferente também. Um exemplo, claro, é o seguinte. Imagina que você hoje comprou um terreno, e aí registrou o terreno em nome da pessoa jurídica, e aí você vai fazer uma construção de uma casa naquele terreno. Então, tudo que você gastar naquela casa tem que ser mediante nota fiscal. Porque nós estamos falando de uma empresa. E a empresa, tudo que você paga por ela, tem que ter documento fiscal. Aí você fala, pô, mas por quê, né? Tem que ser assim. Quando você declara um ativo imobilizado e você vai incorporando nele todos os seus gastos, ele vai criando um valor agregado. Então, você comprou um terreno por um valor. Construir uma casa, ela já é 3 vezes mais que isso. Quando você vai vender este imóvel, o que vai valer é um todo que você gastou. E existe o quê? O ganho de capital. Porque se você comprou um imóvel por 100 mil e ele vendeu por 200, você teve um ganho de 100. Então, sobre esses 100, nós vamos calcular imposto sobre isso. Então, quanto mais você agregar construções, melhorias e benfeitorias naquele imóvel, mais ele vale e menos impostos você paga. Então, essa orientação é o que a gente sempre dá para os nossos clientes. Então, assim, você vê que são cuidados bem particulares. Pode ser num imóvel em construção, pode ser num imóvel já pronto. Então, depende muito da particularidade. E os cuidados é justamente isso, é você sempre ser orientado. Então, nunca saia comprando nada, registrando da forma como você imagina. Consulte, a gente passa a informação, aí você vai e faz. Porque aí você faz com segurança. Esse planejamento sucessório, inclusive, ele é válido para quem tem pequenas posses, microempreendedores, nanoempreendedores? Microempreendedor não pode. Hoje é vedado. Né? Então, assim, para você ter uma holding patrimonial, é vedado a tributação do Simples Nacional. Né? Hoje, para você ter uma holding, ou ela é lucro presumido, ou em alguns casos até lucro real. Mas você pode ter uma holding para qualquer tipo de bem que você tenha. Tá? Eu tenho um cliente, por exemplo, que tem holding só para veículo. Então, ele abriu uma holding só para veículo. Então, todos os veículos que ele compra tá naquele CNPJ. Ele não tem nenhum veículo na pessoa física. Em contrapartida, para cada imóvel que ele compra, ele faz uma holding. Por quê? Porque o desejo dele é vender depois. E aí, você sabia que você pode vender a empresa e não o imóvel? Olha, eu não sabia disso. Pois é, exatamente. Então, se você tem um imóvel que você pretende vender ele depois, você pode abrir uma empresa só para ele. Ela fica lá. Quando você vender, você vende a estrutura inteira. Você faz uma alteração contratual para o novo dono. Pronto. Ele já faz parte da empresa e você saiu da propriedade. Então, você vê que não foi a venda física do imóvel, foi a venda da holding. Então, você vê que é um outro detalhe
que vai de cada particularidade do destino que os contribuintes, né, e as pessoas querem para os seus bens. Entendi. É importante, né, deixar claro para as pessoas que, ouvindo assim, falam, meu Deus, não quero, não quero, né? Mas assim, isso para nós é comum, são estratégias que a gente segue para proteger o patrimônio do nosso cliente, né? E havia no mercado aí, não, holding é só para quem tem grandes heranças, é para Silvio Santos, é para, enfim, assim, né? Uhum. Hermílio de Moraes, né? Mas, enfim, qualquer pessoa pode ser viável fazer uma holding. Eu não estou dizendo que é para todas as pessoas, porque pela história da família, pelo conjunto, pelo desejo da pessoa, a gente vai direcionar se é para holding ou se não é para holding. Pode ser outra estrutura que a gente use, né? Outro instituto. Mas se a pessoa falar, não, eu tenho um imóvel, eu tenho assim, eu quero fazer uma holding assim, se for viável para qualquer volume de imóveis ou de patrimônio, de dinheiro, entendeu? A pessoa pode montar uma holding se é o desejo dela e se for viável para ela. Então, a holding, ela não é só para imóveis, carros e bens, Não, né? para dinheiro Não, também, pra né? dinheiro. Tem as offshores. Agora, inclusive, recentemente saiu a taxação, né? A tributação sobre os offshores. Mas com toda a tributação ainda é mais vantajoso você ter uma offshore e aplicar o seu dinheiro, quem pretende, no exterior do que no Brasil. É só você fazer a comparação do dólar, né? E aqui no Brasil, sem a taxação, corrigido, entendeu? Mensalmente pelos anos, e o mesmo valor transforma em dólar, aplica no exterior para você ver a diferença. Ainda assim, mesmo com a taxação, ainda vale a pena. E, Renata, um conceito interessante, né, de bens. Bens, né, as pessoas já pensam, né, uma casa, um carro, coisas palpáveis. Mas o bem, por exemplo, pode ser uma carta de consórcio, é um investimento. Pode ser, por exemplo, uma aplicação financeira que você tenha. Aplicação, Exatamente. algumas ações que eu tenho, assim... Podem ser todos na pessoa jurídica. E em alguns casos, por exemplo, a aplicação na pessoa jurídica tem o imposto de renda muito menor do que na pessoa física. Então, a holding, ela pode ser para carro, casa, como a gente falou, para participação em negócios, por exemplo, em famílias, como já foi falado, como também para investimentos, né? Então, como eu te falei, um exemplo, o consórcio. Você pode comprar 10 cartas de consórcio, que é um investimento seu, é uma poupança sua. Vai estar lá no ativo, no seu balanço. Sim. Quando você for contemplada, você vai resgatar isso. É igual uma aplicação. Então, a aplicação financeira também. Você vai aportar um dinheiro na empresa, vai aplicar e, consequentemente, depois você vai resgatar. Isso é um bem seu também. Que isso também pode ser administrado pela pessoa jurídica. Caramba, que interessante isso, eu não sabia. Inclusive, eu tenho eu tenho algumas ações, às vezes eu invisto, sabe? Enfim, bom saber que o planejamento também se enquadra nisso, né? Até Sim. porque era uma grande questão, assim, pra mim, né? Eu fiquei, acho que é só pra patrimônio, né? Grande. Realmente, essa questão que você pontuou, né? Quando a gente pensa em bens, a gente pensa em algo maior. A gente pensa numa empresa, num carro, numa casa, enfim, algo maior, né? Exato. Não só algumas ações ali compradas. Enfim. E deixa eu perguntar também para vocês, além dessa questão do planejamento sucessório que vocês realizam juntas, né, no escritório, o que mais vocês ajudam na vida dessas famílias que são clientes de vocês, que eu acredito que vocês acabam abraçando, né? Assim, quais são os outros serviços que vocês acabam prestando? Nós fazemos outras áreas, né? Outros advogados fazem outras áreas, e eu faço área da família, né? Sou uma familiarista convicta, então a gente acaba fazendo, né? O divórcio, a gente faz pacto antinupcial, a gente faz divórcio que a gente não fez, que a gente chegou lá e reconciliou o casal, entendeu? Porque não era, né, a forma. Então, isso que eu falo assim, que é uma forma diferenciada, né? Eu recebi uns anos atrás uma mulher muito bonita, de
40 anos mais ou menos, e ela falando, olha, eu quero saber dos meus direitos, por que eu vou ficar assim, porque eu descobri, peguei o WhatsApp do meu marido ontem, eu descobri que ele tem uma pessoa assim, 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 Nossa, né? Ela estava assim, que bomba. que bomba, né? Ela estava super nervosa e com toda razão, que a pessoa tem uma visão assim, é aquele que abandonou o lar perde os direitos. Não, o direito que ele perde é de estar casado, que ele já não queria mesmo estar, então não perdeu nada, né? Ai, Então, tem muitos perdendo esse pois direito, hein? pois é. E aí a pessoa se preocupa mesmo é com os bens, né? Então eu falei para ela, olha, os bens, né, a divisão será assim, 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 mas eu acho que é muito cedo para você pensar nos bens. Agora você tem que pensar no seu emocional. A gente, inclusive, tem uma parceria, né, com uma psicóloga que Que para bacana. orientar a pessoa, porque são dados científicos, né? A segunda maior causa de estresse é o divórcio. A primeira é a morte da pessoa amada, né? A segunda é o divórcio, porque a morte é muito irreversível, né? O divórcio às vezes ainda se reverte. Mas eu conversando ali com ela, né? Falei, olha, eu espero que você se conserte, conversa com ele. Às vezes não é o motivo para um fim de um casamento, às vezes vocês precisam conversar, né? Não é o momento ainda de você falar em bens. Mas se você precisar, né, se partir isso para um divórcio, realmente você pode vir, que eu te oriento, etc, tal. Mas no momento eu acho assim, que você deve se acalmar, conversar com seu marido, etc, tal. E ela agradeceu, tal, e foi embora. Estava junto com uma amiga, que nesses momentos você recorre às amigas, né? Sim, Aí, sempre. sempre. E aí ela voltou, depois de uns meses, para me agradecer, porque eu dei uma acolhida correta, porque de repente poderia falar, não, vamos entrar com o divórcio antes dele, vamos entrar hoje, você me paga X, e etc, né? E ela voltou para me agradecer. E falou assim, e você não ganhou nada? Ganhei muito. Ganhei muito, uma família que se deu continuidade, entendeu? E tem outro caso também, assim, que ficou marcado lá no escritório, Uhum. que a moça falava que ele xingava ela de palavras de baixo calão, que as mulheres não gostam de ser chamada, porque via de regra não são, mas a primeira coisa, aquela pum, né? E vai por ali. E ela falou, não quero mais estar casada com ele, assim, 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 eu quero fazer o divórcio, tal. E ele xinga, ele fala que mulher que trabalha fora não presta, etc e tal. Então eu falei, bem, a cabecinha do sujeito é meio complicada, né? E o meu marido trabalhava no andar de baixo. Aí eu falei, olha, eu vou atender uma pessoa assim, 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 atende comigo, porque de repente o cara, né, vai começar, tal. Atendeu comigo, daí ele chegou lá, o sujeito com uma conversa que eu não quero, eu não vou me divorciar, eu não aceito o divórcio, né? E a gente sabe que às vezes acaba até em crime isso, né? Mas por que o senhor não aceita? Ele falou, porque o pastor da minha igreja falou que o divórcio não é de Deus. Eu falei, é verdade. E aí? E o pastor da sua igreja falou que ter filho fora do casamento, ter uma amante a cada 2 anos diferente, é de Deus? Não, mas foi uma fraqueza minha, tal. Eu falei, então, né? Então é assim, mas a gente brigou porque ela queria pintar a casa de uma coisa, sabe, coisa banal? Coisa banal. Daí meu marido falou, senhor me dá licença, eu estou aqui, eu atuo em outra coisa, mas eu também sou advogado, então eu vou explicar. Era o seguinte, meu filho, tua obrigação é comprar tinta e mandar pintar. Cor de parede, você vai ligar para cor de parede, isso é coisa de mulher, meu filho. E outra, hein? Ela não quer mais ficar casada com você? Olha como você está. Seu cabelo está oleoso. Os seus sapatos, você está de calça de terno com chinelo. Pelo amor de Deus, você precisa te dar um banho de loja, assim. Enfim, deu vários conselhos. Falou, mulher gosta de flores, mulher gosta de carinho. Você fica chamando a mulher disso, daquilo, ela não vai querer mesmo, né? Enfim, o homem foi embora. Quando a mulher chegou em casa aquele dia, ela tem uma banheira na casa dela, mandou foto, uma banheira preta, estava lotada de pétalas de rosa e tudo mais. Ele deu flores, foi buscar no trabalho, etc. Aí ela voltou toda feliz para o trabalho dela. Ela era uma enfermeira, eu estava fazendo um tratamento estético nessa clínica e quando eu conheci, ela sabia que eu era advogada e foi lá. Aí no outro dia a mulher me liga. Doutora, eu quero que você faça um documento que ele vai ter que cumprir tudo isso, que ele falou que não vai mudar. Eu falei, mas esse Nossa. documento é o certidão de casamento. Não, mas eu quero que faça um contrato. Tá bom, fizemos o contrato, tal, e daí começou as amigas dela ligar perguntando se eu não tinha um horário para o marido delas conversar com o meu marido. Entendeu? Então, assim, isso é Ai. levar a paz das famílias, entendeu? Aham. Mas tem casos que não, então vamos fazer o divórcio da melhor forma, né? Vamos fazer Uhum. o divórcio com economia, que divórcio também tem partilha, né? Sim.
Agora, concluindo a questão da holding, né? Por que estão falando aí no mercado que este é o ano da doação, este é o ano do planejamento sucessório, tá? A coisa já vem de trás. Algumas pessoas publicaram recentemente dizendo que a ministra Simone Tebet falou que o imposto de herança pode chegar a 30%, Sim. né? E ela falou isso em 2020. Na época, eu estava fazendo um curso e lá o professor falou, olha, pelos bastidores lá estão querendo elevar a 30%, porque no Brasil é o imposto mais barato do mundo. E, de fato, o imposto de herança no Brasil é barato. Só que no exterior também eles têm uma série de compensações que nós não temos aqui, né? Parece que a Alemanha e Japão são os mais altos do mundo. E são nessa faixa aí de 30%. Imagina o Brasil chegar a 30%, né? Agora, pouquíssimo tempo atrás, o Haddad falou, no Roda Viva, que vai sim taxar as grandes heranças e que poderá chegar a 30%. Então, a gente pergunta, né? O que você prefere? 4, 8, que já está valendo, só está passando os dias para valer 8, ou 30? Então, isso para o ano que vem vai ser assim, muito rápido. Então, a hora é agora de fazer o seu planejamento sucessório correto e com uma pessoa especializada. Muito, muito obrigada, Miriam. E agora eu vou passar a palavra para Ellen, se ela quiser acrescentar também mais alguma coisa ou algum destaque também desses 20 anos, né? Sim, 20 20 anos. A como Artcont vai fazer contadora. 20 anos esse ano já. Estamos trabalhando muito e acompanhando todas essas mudanças, né? Principalmente nas novas regras tributárias que vão acontecer aí nos próximos anos. E dando continuidade que a doutora comentou, essa alíquota de 30%, ela vai ser uma alíquota progressiva, possivelmente, tá? É o que está prevendo a legislação. Então, hoje vai ser muito parecido a forma como a gente paga o IPTU. Então, de acordo com o valor do nosso bem, então, quanto mais caro ele for, mais alto vai ser a tributação, né? Então, a gente não consegue afirmar que a mesma pessoa vai pagar a mesma alíquota, porque são bens de valores totalmente diferentes, né? E hoje, o que mais me chama atenção, né, e que me dá prazer de trabalhar, de estar, por exemplo, atuando com essas famílias, é poder fazer o quê? A economia do imposto, sabe? Me dói, por exemplo, quando eu pego o imposto de renda para fazer, que a gente já está chegando na época, Uhum. né, e ver a pessoa receber ali uma infinidade de aluguéis e pagando imposto maior do que ela deveria. E aí, é nesse momento que eu chego para ela e falo, olha, você está pagando X e poderia estar pagando Y, se você tivesse uma empresa que vai administrar os seus próprios bens. E aí eu percebo que é falta de conhecimento, é falta de empurrar, de falar, olha, presta atenção, você está pagando mais impostos. Então, é nisso que eu gosto, é dar oportunidade para as pessoas saberem que existem novas oportunidades para elas pagarem menos impostos. Então, essa é a gratificação que eu tenho hoje dentro do escritório de trabalhar, principalmente de ver as empresas crescerem, se produzirem, contratarem, né, que eu acho fantástico, uma empresa que cresce, que abre vagas, isso dá oportunidade para o mercado, oportunidade para os jovens, né, eu particularmente gosto muito. Então, eu trabalho muito, eu me coloco no lugar do empreendedor, olhando para a empresa dele e vendo o que a gente consegue fazer para dar para ele o melhor cenário para a menor tributação possível, dentro da lei, com certeza. Caramba, muito bacana, inclusive, o seu trabalho, né? Trabalho de vocês duas, na verdade, né? Que não é só ir lá vamos abrir um processo aqui, como você falou, né? Mas é de fato fazer uma análise não só da vida dessas pessoas, mas também desses bens delas e olhar com um certo cuidado, né? E carinho para melhorar a vida dessas pessoas que chegam até vocês, né? Isso, Renata, só um complemento, é uma cadeia, tá? Porque Uhum. assim, se você consegue fazer um bom trabalho para uma empresa, economizar para ele nos impostos, isso por experiência, porque eu vejo hoje internamente, essas empresas vão fazer o quê? Elas vão investir nelas mesmas. E esses investimentos caem aonde? Nos colaboradores. Cai também nos funcionários em novas contratações e, consequentemente, na economia, em oportunidades de novos negócios, enfim. Então, você vê que é um todo, né? A gente fala, às vezes, de um assunto, mas se você vai abrindo ele, você vai ver que vai caindo, e sempre tem alguém beneficiado em volta desse processo. Muito bacana, viu? E agora, só para pontuar, assim, como as pessoas podem procurar vocês
número, Instagram, site? Ok. Meu Instagram, Miriam Carvalho Salem, né? Tem um do escritório, mas no meu, onde ficam os meus vídeos, as minhas dicas diárias, né? Que eu dou ali no Instagram. Também estou Dicas diárias? Dicas diárias, a gente vai mandando ali, né? Uma coisinha que sai ou que tá para sair, tal, a gente vai comentando. Então está ali no Instagram, né? Temos também um canal no YouTube, que tem ali alguns vídeos, né, esclarecedores, no Facebook e também no nosso escritório, Carvalho e Salem Advocacia, né? Temos o nosso telefone, que é o 2027-7353, 11 na frente, que somos de São Paulo. Há um detalhe, nós atendemos presencialmente para as pessoas que precisam, né, que querem, que preferem, e também online, dá para trabalhar no Brasil inteiro. Muito obrigada, Miriam. E você, Ellen? Olha, eu sou uma contadora mais humanizada, tá? Eu também gosto muito do presencial, mas eu tô totalmente inteira à disposição. Tenho no site da Arteconte, que é www.arteconte.com.br. Tem o WhatsApp corporativo. Esse WhatsApp também cai para mim, cai para o escritório, a gente consegue fazer um atendimento, mas você pode ter certeza que ali vai ser só o comecinho, porque o contato depois eu ligo, eu marco, eu visito, justamente para ter esse atendimento assim bem específico. Então é isso. Muito, muito obrigada por todas as informações que vocês passaram aqui e principalmente, né, a importância de fazer o planejamento sucessório. Eu acredito que tenha sido um papo bem esclarecedor mesmo. A gente que agradece, e se você quiser ver as suas ações depois, estamos aí. Ai, com certeza eu vou querer dar uma olhada nisso. Não é? Obrigada. Para você que acompanhou até aqui, muito obrigada e até o próximo Isto é Sua História.